Começando mais um Resenha New, o podcast da galera jovem aqui da Igreja Amor e Movimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está aqui com a gente. Hoje, diferente, hein? Estamos aqui no Acampa. Se você veio, mano, o barato tá sendo da hora, hein? Se você não veio, ano que vem não perca, porque as expectativas vão ser mais altas possíveis. Bom dia, Nonão. Bom dia, rapaziada. Tudo Beleza? bem, mano? Tudo bem? Campa, último dia, a voz já tá acabando. Nossa, Mas cansado, tamo hein? aí. Da hora, mano. Rapaziada, gente, hoje temos um convidado muito mais do que especial aqui. Estamos com o Nick. E aí, mano? Oi, gente. Vocês estão bem? Tô nervoso aqui, a celebridade hoje com a Que gente. é isso? Que isso? Tudo bem, mano? Tudo prazer, ótimo. Bem-vindo, viu? Obrigado por Prazer. vir aqui A com paz a do gente. Senhor. A paz do Senhor. Mano, se apresenta pra quem não te conhece aí, o que você faz, da onde que você vem, qual que é o seu trabalho aí. Só um resumão, só pra galera te conhecer bem breve. Tá bom. Sou o Nick, eu sou filho de Deus, casado com a Bruna. Eu trabalho gerenciando a parte de mídias, estratégia de conteúdo do Dunamis, da Zion e também do Descendo Brasil, na Big Wave Media. E tenho minha agência, gosto de falar de Jesus e é isso. Você dorme? Às vezes, tipo, quando é sábado pra domingo, sim. Então tá bom. E, mano, qual que é a diferença, assim, da Zion pro Dunamis, pra esses movimentos? Qual que é toda essa diferença aí? Tá, o Dunamis é um movimento para eclesiástico, ele não é uma igreja. E você não precisa necessariamente ser da Zion ou de alguma denominação para estar lá. Na verdade, um requisito apenas é que você congregue numa igreja. A gente não contrata nem mesmo traz para perto pessoas que estão desigrejadas, porque a gente reconhece que você não tem como ser um movimento que ampara o corpo tendo alguém que não está dentro do corpo. Certo. Então, o Dunamis é um movimento para eclesiástico. Então, você vai ter várias pessoas de várias igrejas trabalhando lá. A Zion é uma igreja. Por isso que a galera chama de Dunamis, e aí eu tenho um infarto cardíaco interno, porque é um movimento Dunamis, não é a igreja Dunamis. Verdade. Então, são ecossistemas completamente separados, mas são, querendo ou não, organizações que andam muito perto. Tanto por causa da geografia, tanto porque o pastor Teófilo, que é o pastor sênior da Zion também, é o pastor que está liderando o Dunamis. Então, obviamente, você tem uma congruência de pessoas, mas todas as ações e coisas são separadas. Legal. São universos diferentes. Boa. E também tem um movimento que vocês fazem também, que é o bailinho, né? Alguma coisa assim. Como que é essa? O bailinho, eu não faço mais parte do bailinho, já tem desde 2018, eu saí da liderança do bailinho. Eu fiquei de 2017 até 2018. O bailinho, ele era um ponto de pregação que virou um movimento adolescente. Então a gente começou com uma célula de 30 pessoas ali, bem perto da Raposo, onde a gente está aqui agora. Tinha um condomínio. A gente fazia no cinema desse condomínio. Que legal. Com 30 pessoas, e o negócio foi crescendo, foi tomando corpo, Deus foi soprando, e em mais ou menos 8 meses a gente estava fazendo no ginásio com 1000 adolescentes. Que top. Já fui um desses adolescentes. Já foi? Ai, que legal! Mas eu fui quando era na Vila Leopoldina, não é isso? Vila Leopoldina, velho. Sim. Era um bem grandão, assim, de comprido. E aí, nossa, mano, bailinho era... Assim, era tanta gente que, tipo, você sentava no chão, porque, mano, não tinha como comportar cadeira. E aí você sentava, tipo, você sentava no pé da pessoa de trás e a pessoa da frente sentava no seu pé, tá ligado? Era muita gente, só que a parada é que, mano, era mais pra adolescente, assim, né? O Dunamis não tem muita idade, né? O Dunamis é tanta coisa, né? Mas eu lembro que no bailinho eu fui assim, mano, e era uma galera que, tipo assim, você vê que, tipo... Parecia que tava no rolê, do nada caiu lá e os caras chorando, gente de cadeira de roda curada e tal. Eu lembro que eu tinha uns 15 anos, saí de lá entendendo nada. Eu falei, que é isso, mano? O que aconteceu aqui? A gente era um pouquinho violento. Então assim, eu liderei o bailinho antes mesmo de conhecer o Dunamis. Então a gente abriu o bailinho antes mesmo de conhecer o Dunamis. Eu conheci o Dunamis por causa do bailinho, porque algumas pessoas do Dunamis foram ministrar lá. E eu comecei a trabalhar no Dunamis em 2019, no começo de 2019. Foi 6 meses depois de eu ter transferido a liderança para um outro Nicolas, que é a pessoa que lidera até hoje, que é o Nicolas Franco. Que legal. Ah, legal. Um beijo, Nick. E aquela pergunta clássica, você é cristão de berço? Cara, eu sou a tristeza do testemunho. Sério? Eu nunca fiz nada. Meu testemunho é... Amo Jesus. Eu cresci na igreja, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca beijei na boca, eu nunca fiz sexo fora do casamento. É importante destacar, né? Não tô mentindo. Mas, cara, eu sempre tive uma vida dentro da igreja, eu sempre me preservei. O Israel Sobre é muito meu amigo, a gente estava tendo uma conversa sobre isso, e que o quão importante também é validar os testemunhos de perseverança.
Porque hoje a gente cria uma estética na nossa pregação, na nossa comunicação, na igreja para as pessoas, de tipo assim, cara, você é muito crente porque você tem um mega testemunho. Mas, cara, você é tão crente quanto por ter se preservado, por ter se guardado, pelo Senhor ter estendido graça sobre você e você ter conseguido permanecer em santidade para honrar e glorificar o nome dele. É que ou não, o testemunho é até muito mais difícil você seguir na linha ali, né? Porque quando a gente tá falando de igreja, a gente tá num acampamento aqui, eu também tenho que reconhecer o quão poderoso é o poder olhar para um adolescente, para um jovem e mostrar para ele, dá para chegar lá. Dá para você passar por toda a sua adolescência e pela sua juventude, se preservando ao Senhor e não se corrompendo com as coisas, porque às vezes parece que desviar é uma opção. Sim. Desviar é uma opção que dá pra voltar. Então, eu vou, mas eu volto, né? Não, eu volto daqui a pouco. E reconhecer que, na verdade, o que glorifica mais o Senhor é o permanecer. Sim. Então, eu não tenho um testemunho. Que louco, mano. É da hora um testemunho assim. Mas antes do Dunamis, você já era da Monte Sião na época? Não. Eu congreguei minha vida inteira numa igreja chamada Igreja Cristã da Família. Ela é ali no Jaguaré. Eu cresci lá, fui líder de jovens lá, fui líder de adolescentes. Lá ela é por uma bastante igreja tempo. tradicional? Como que ela é? Não, ela é uma igreja pentecostal. Ela vem da Nova Reforma Apostólica, então ela tem tudo liberado em questão do que é o profético mover do Espírito Santo. Ela é um pouco mais tradicional em alguns modos operantes, mas nos usos e costumes não tem nada a ver com isso. E é uma igreja que tem em vários lugares do Brasil, tem no Nordeste, tem na Bolívia, então a gente sempre teve uma conexão muito interessante. Minha vida inteira foi em acampamento. Eu cresci na igreja, todos os meus anos eu tinha 2 a 3 acampamentos que a gente frequentava. Legal. E eu cresci e fiz família lá por boa parte da minha vida, e quando eu comecei o bailinho eu tava lá. Que legal. Entendi. E você falou da sua esposa, eu fiquei sabendo que você conheceu ela na facu, né? Como que foi essa história? Eu conheci minha esposa na faculdade, por isso vá pra faculdade. Mas eu conheci a minha esposa porque a gente começou a abrir um pequeno grupo junto. Então eu tinha acabado de entregar o bailinho e eu tava me sentindo meio sem o que fazer. E eu comecei a... Não é culpado, mas eu comecei a me sentir compelido a tipo assim, cara, eu tô nos últimos 1 ano e meio fazendo alguma coisa nas escolas, levando adolescentes a impactar nas escolas dele, incentivando eles a fazerem isso, e eu não estou fazendo nada na minha própria faculdade. Só vergonha. Então eu comecei a orar, eu comecei a buscar. Eu viajei pra Bolívia por um tempo pra fazer missão, passei alguns meses lá. Da hora. Que legal. Fui algumas vezes pra lá. E quando eu voltei da Bolívia, eu já estava começando a querer fazer esse grupo e organizar esse grupo, e a gente se encontrou. Então a gente começou a se ver toda semana, porque a gente começou a rodar o grupo junto. E eu não conhecia, não fazia ideia de quem ela era. Ela tinha tido um encontro com Jesus há pouco tempo, apaixonadaça por Jesus, e a gente foi construindo. Só que Deus começou a soprar, o grupo começou a crescer. Quando a gente entrou na pandemia, o grupo já devia ter, se eu não me engano, umas 80 pessoas semanalmente. Louco, mano. O que para um grupo de faculdade é muito Muita grande. gente. E vocês faziam dentro da facu mesmo? Dentro da faculdade, a faculdade chegou a reconhecer a gente como um corpo estudantil válido. Que A gente louco, que da hora, teve mano. muito acesso. A gente fazia todo semestre um culto público na faculdade. Que da hora. Então a gente parava um espaço e fazia um culto. Esse culto chegou a juntar, tipo, 400 pessoas. Era muita gente. Então a gente meio que fazia esse culto, várias pessoas apareciam. Era bom pra faculdade, porque a gente de fora da faculdade ia pra lá. Nossa, que da hora. Então, Já eu achava divulgava a o máximo, faculdade. já achava o máximo. Mas nisso você já era do Dunamis? Porque, tipo, Tipo olhando de fora, tem tudo a ver com o Dunamis, né? Com essa parada de entrar nas esferas da sociedade e tal, e transformar, Então, tipo, assim. na verdade, quando eu conheci o Dunamis e me aprofundei, eu percebi que tudo que eu já acreditava e aquilo que eu pregava, aquilo que eu tava fazendo, era exatamente a mesma coisa, que era a visão de então, reino bizarro, deles, que é expandir o reino de Deus em tudo que você faz, é você ser um agente transformador e reconhecer que o evangelho tem poder de transformar a sociedade. Então, porque quando a pessoa tem um encontro profundo com Jesus, não tem como, se a minha vida muda, a maneira que eu lido com as coisas muda. Se minha vida muda e a maneira que eu lido com as coisas muda, o meu entorno muda. Então, tentar transformar a sociedade é menos eficiente do que transformar as pessoas à luz do evangelho para que elas gerem transformação. E a gente tá fazendo isso. E aí, na hora que eu teve essa conexão, eu falei, mano, é isso aqui é minha família, isso aqui é minha casa, e a gente se conectou, e eu tô desde então, faz 5 anos no Dunamis. Já era predestinado a... Não, é muito... Mas é muito parecido mesmo, assim, com o que... Porque o Dunamis tem um Pocket, né? Eu tinha, pelo menos. Tem ainda. Gigantesco ainda. Nossa, cara. E, tipo, que justamente parecido com o que você falou, né? Movimento nas faculdades e tal. Mas, tipo assim, a gente tá aqui num contexto de jovens de, tipo, 18 mais até... Quantas pessoas se sentem jovens aqui. Então, tipo, tem uma galera um pouco mais velha também. Só que o que a gente percebe aqui é que a galera não tem muito essa noção que você falou, tipo assim, putz, tô com Jesus, a minha vida precisa mudar, assim, sabe? Tipo, tô com Jesus, eu falo palavrão, tipo, não tô xingando ninguém, qual é o problema de falar um palavrão, sabe? É amor, tipo, né? Tá tudo certo. tipo... O meu sentimento, vendo hoje, é porque
a gente vem de um histórico do movimento de nova era e do movimento de espiritualidade muito forte, que também contamina o Brasil, porque o Brasil é muito sincretista. Então, o nome de Jesus é muito comum, mas agora uma revelação sobre Jesus é muito rara. Então as pessoas têm o nome de Jesus, mas não têm a revelação de Jesus. Então eu posso ser de quebrada, cantar de ostentação, sexo, luxúria e cantar de orgia na minha música, mas eu falo que o Senhor é comigo, que Ele me abençoa e que quem é contra mim, se o Senhor é comigo. É um sincretismo onde eu guardo o nome e eu guardo aquilo que me traz bem, mas eu esvazio o resto. Certo. E isso é falta de uma mentalidade de guerra. Isso é uma mensagem que eu tenho carregado muito. É tipo, e não é uma guerra, eu não tô falando da guerra que a gente como evangélico projetou na nossa cabeça na década de 80, final da década de 70 para 80, até um pouquinho no começo de 90, que é quando a gente cantava o nosso general é Cristo. Então você vai cantar perseguir os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, que é um salmo. Sim. Essas eram as letras que a gente cantava no culto. Por quê? Porque tinha uma cabeça de guerra. Porque eu tenho um grupo evangélico que é minoria e ele tá tentando conquistar espaço, né? Mano, é tipo, velho, isso aqui... Mano, a gente tá vivendo uma sociedade errada. Eu preciso ver o reino de Deus sendo manifestado. Eu preciso ver a pregação do evangelho. Então essa cabeça de guerra, ela esmoreceu. E ela diluiu. Então eu não tenho mais a mentalidade de que a minha vida, ela está em jogo. Eu estou sendo caçado. Existe um prêmio pela minha cabeça. Jesus conquistou a vida eterna pra mim através do seu sacrifício, mas todos os dias o inimigo brada ao meu derredor. Constantemente eu tô tentando ser roubado. Existe uma guerra, que ela não é uma guerra contra carne nem sangue, ela é contra os principados e potestades do ar, sobre mim e sobre eles. Então Jesus virou uma boa opção e não salvação. É isso. Então, tipo, e agora a gente prega com salvação sem dar o resultado da salvação. Então quando eu falo você foi salvo, a pergunta é salvo do quê? E eu preciso pregar a completude da mensagem. Sim. Você foi salvo do inferno, você foi salvo da condenação, você foi salvo da morte. Excelente. Porque quando eu estou sendo salvo do inferno, da morte, da condenação, aí eu entendo que Jesus não é uma boa opção. Jesus não é a opção que me dá sabedoria. Jesus não me dá a opção que dá dinheiro. Jesus não é a minha opção para ter uma pessoa bem-sucedida. Nada disso. Jesus pode sim me abençoar para ser uma pessoa bem-sucedida. Jesus pode sim me abençoar para ser uma pessoa próspera. Mas o caminho não é escolher Jesus pela prosperidade, mas é o contrário. Então eu começo a criar uma mentalidade evangélica onde eu escolho Jesus porque ele é uma boa opção. Só que Jesus não pode ser uma boa opção. Porque se eu esvazio a divindade de Jesus, Jesus não passa de um maluco. Essa é a melhor frase de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples. Que é, se eu olho a narrativa de Jesus, é um cara que andava por aí, falando que ele era o próprio Deus, falando que ele ia morrer e ressuscitar. Se ele não é o próprio Deus, ele não pode ser um bom sábio, ele não pode ser um bom conselheiro, ele é só um maluco. É um completo esquizofrênico. Um cara da Praça da Sé. Ou ele é Deus, ou ele é um maluco doido da Sé, que parece um morador de rua. Então, Jesus era um bom profeta, Jesus era um grande mestre, Jesus era um bom conselheiro. Nada disso é verdade se ele não é Deus. E que era tudo baseado nisso, né? Porque a genuidade da mensagem dele só faz sentido se ele é Deus. E se ele é Deus, tudo muda. Se Cristo Jesus, esperança da glória, é Deus verdadeiro, isso quer dizer que a minha vida, ela está condenada ao inferno e só através da minha confissão de fé e a entrega da minha vida em rendição a Ele, eu sou salvo. Essa realidade, que é uma realidade verbal e que talvez pouco repetida, ela não entra tão fundo em mim. Então, da mesma maneira que Jesus é uma opção, o pecado é uma opção. Sim. Que é o que a gente está falando antes. Sim. Da mesma maneira que vir para a igreja é uma opção, desviar depois voltar é uma opção. Sim. Por quê? Porque eu não trato a realidade de guerra. É uma guerra espiritual. Eu caminho para um ponto que a volta de Jesus não é um show. A volta de Jesus é pau quebrando, é tapa na cara, é espada na nuca. Sim, então, tipo, o descritivo... É guerra mesmo. A minha grande expectativa é a vinda de Jesus. Eu passo a minha vida inteira esperando, expandindo o reino, que é Kingdom Now But Not Yet. Eu tô expandindo o reino de Deus enquanto eu sei que ele vai vir em completude. E eu tô aqui como Daniel, fazendo bom trabalho, esperando ser libertado da Babilônia. Só que a libertação da Babilônia não é Jesus vem, abre, me pega pela mão, vamos passear. Não é isso, mano. É Jesus entra e sai degolando todo mundo. Tanto que isso é tão genuíno que quando eu olho para as escrituras, existe uma decepção comum das pessoas com Jesus. Porque todo mundo que era judeu esperava que Jesus fosse marombado, sarado, viesse com o escudo e com a espada degolando. Lá, né? Exatamente. Porque a figura que é prometida no evangelho é um libertador, é um guerreiro, é um senhor da guerra. É literalmente Babilônia sendo opressa e destruída. É a serpente sendo esmagada. Então o judeu tava tipo assim... Vem. Vamos lá. Jesus começa a falar aos caras já. É agora.
Ai, já pega a espada. E isso não acontece, tanto que a chacota de Jesus ser rei dos judeus, e a galera não entende isso. Ah, mas as pessoas viraram as costas para Jesus. Não, as pessoas se sentiram traídas por Jesus. Porque na cabeça delas, elas esperavam um revolucionário. Então, quando as pessoas cospem na crucificação, não é porque elas desistiram de Jesus, é porque na cabeça delas Jesus mentiu. Na cabeça delas, no imaginário coletivo, então ele é um falso. Porque como é que se ele veio para libertar a gente, ele tá morrendo? Se ele veio para destruir Roma e trazer o reinado de Israel, a nova Jerusalém de volta, como é que ele tá sendo morto pelo inimigo? Então, a galera fala assim, ai, Jesus foi rejeitado. Ele não foi rejeitado. As pessoas não tinham uma medida de revelação para entender. Então, na cabeça delas putz, ele é uma mentira. Ele é falso. E essa decepção coletiva, ela é mostrada ali. E às vezes a gente não consegue acompanhar essa narrativa de perceber que eu tô tendo uma decepção coletiva com Jesus porque eu não entendi quem ele é pra mim. Ah, Jesus não me abençoou. Irmão, Jesus não tem dívida nenhuma pra te abençoar. Ah, é porque Deus não tem dívida nenhuma pra fazer isso. Jesus em si, ele é um rei glorioso e ele já conquistou a vitória sobre mim. E a vitória sobre mim, ela é uma vitória que eu preciso preservá-la, como Paulo fala. Eu preciso guardar a minha fé. Eu preciso comprovar a minha salvação. E essas palavras são importantes porque Paulo está falando assim, ó, gente, vocês estão salvos. Mas o jogo não acabou. O jogo não acabou. O jogo não acabou. Essa é a mensagem de Éfeso, essa é a mensagem de Filipe, essa é a mensagem de Paulo em 2 Timóteo, essa é a mensagem de Colosso. Galera, o jogo não acabou, vamos lá. Então, o que eu sinto hoje nesse evangelho esmorecido, e era a mensagem que a gente pagava no bailinho, muito, que a gente pagava não, que a gente pregava no bailinho o jogo não acabou. Sua vida está em jogo. Sua vida está em guerra. Você tem duas opções. Você pode fingir que nada está acontecendo, ou você pode escolher o caminho certo. E a gente repetia muito Hebreus capítulo 10, verso 26, que é, tendo vós consciência destas coisas, não há mais misericórdia a ser imputada sobre vós. Quando eu tenho revelação de quem Cristo Jesus é, e eu reconheço a obra de salvação dele, não tem mais desculpa. Ou eu escolho ele, ou eu nego ele. E tendo-o negado, não há mais misericórdia a ser imputada sobre mim. Então, a menos que eu me arrependa, peço perdão e volte de novo. Mas é pior você saber do que você está negando, né? E a gente está construindo socialmente um grupo de pessoas que sabe quem Jesus é, que sabe que existe uma salvação, mas que elas não conseguem ter a revelação de quão sério e real isso é, então vira um sofisma. Tipo, vai até onde quer, assim, tipo, putz, isso aqui pra mim é interessante, isso aqui não. Exatamente. Eu acho que entra até muito duas coisas. Uma no tema do nosso acampa, né, que é New Life, e até da ministração que tivemos ontem do Rafa. Do Juninho também, mas do Juninho, sobre frustração. Queira ou não, e ele falou, Deus vai frustrar os seus planos, mas os planos de Deus não vão ser frustrados. E entra até o que o povo judeu, eles estavam com uma expectativa disso que você falou, né, de vir o guerreiro e pá, e decepar todo mundo. Mas os planos deles não vai ser frustrado, né? Então, e até inclusive essa galera que está com essa expectativa aí de ser próximo, de não sei o que Deus vai me dar, Deus tem a obrigação de me dar. Com o nosso tema, eu acho que entra muito nisso, né? Não é isso, a sua mentalidade tem que mudar. A mentalidade de Cristo não é a sua mentalidade. A sua mentalidade tem que ser a mentalidade de Cristo. Tem uma revelação que eu gosto que é, se Deus não me frustra, ele não é Deus. Porque se eu tenho capacidade de prever os planos dele e entender o que ele está fazendo, ele não é tão maior do que eu assim. Um Deus que cabe na minha cabeça não é digno de ser adorado. Um Deus que eu consigo prever e eu consigo calcular não é tão maior do que eu. Não é tão sábio quanto eu. Então, eu estou falando de um Deus que é infinito, eu estou falando de uma sabedoria e eu estou falando de uma capacidade infinita. E a gente condiciona ainda, né? Ai, Deus, preguiça de ir na igreja hoje, manda um sinal aí. E às vezes, eu não entendo que o processo que a palavra descreve para mim, de eu me inclinar à vontade de Deus, de eu inclinar os meus ouvidos para ouvir o Senhor, ele também é um reconhecimento de incapacidade. É tipo, e uma oração que eu ensino a galera a fazer, cara, às vezes você tem que orar um pouquinho, tipo, Deus, eu sou meio burro. Me ajuda. Porque, tipo, isso também não é pra eu falar pra Deus que eu sou burro. Ele não precisa saber disso, ele sabe disso. Ele já percebeu. Ele não sabe. Mas é pra eu também lembrar que a minha capacidade é finita. Então, um Deus que eu consigo entender o que ele tá fazendo. Não faz sentido. Um Deus que eu consigo... Então, parte, na verdade, do que é o que Jeremias descreve, né? De você esquadrinhar a palavra. Aquele que quer se gloriar, se glorie de apenas uma coisa, de conhecer o Senhor. Porque não há nada mais profundo, verdadeiro e poderoso do que conhecer o Senhor. Porque não há nada mais difícil, complexo
e profundo do que conhecer o Senhor. Então a glória de eu ser forte, ela é fácil, porque qualquer um pode ser forte, mas nem todos podem conhecer o coração do Senhor. Porque primeiro existe um esforço meu de esquadrinhar as escrituras e existe uma graça a qual me é concedida para que eu tenha a revelação. Então primeiro parte da vontade dele, e eu sou privilegiado. Segundo, parte do meu coração esquadrinhar a palavra e do meu espírito buscar se aproximar do espírito dele. Então, assim, é um processo que ele é muito mais complexo, Sim. ele é infinito. Então, a glória de verdade que eu carrego não é ser bom, não é ser rico, mas é conhecer o Senhor. E essa revelação é uma revelação que quando eu reconheço isso, é tipo assim, cara, não tem nada mais poderoso do que eu conhecer a Deus. Não tem nada mais poderoso do que eu conhecer a vontade dele. Não tem nada mais poderoso do que eu ser alguém que está alinhado com a palavra dele. Por quê? Porque essa é a coisa mais difícil, mais profunda e de mais honra que eu nessa vida posso fazer. Sim. Ah, demais, mano. Demais. Mano, vou te pedir só pra não tomar mais o seu tempo, que agora você vai pregar ali pra gente. Só pra você deixar uma mensagem pra galera aí referente ao nosso tema aí, que eles podem estar buscando para poder ter uma vida nova, não somente esses pensamentos de ter, mas para se doar também e ser um relacionamento mútuo, né? Gálatas capítulo 2, no verso 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo é a vida crucificada com Cristo. A vida em Jesus é uma vida de cruz. Não porque eu carrego um fardo pesado, porque o fardo do meu Senhor é leve, mas é porque eu vivo a vida de Jesus, não a minha. E às vezes a gente está tentando ter um esforço de viver a minha vida parecido com Jesus e não a vida de Jesus no meu contexto. Eu não preciso ter a minha vida, eu não preciso dos meus pensamentos, eu não preciso ficar defendendo as coisas com a minha personalidade, eu não preciso ficar lambendo as minhas falsas pretensões ou até as minhas vontades. O que eu preciso é que meu corpo morra, é que a minha mente seja submetida ao meu espírito, para que Cristo, ele cresça e eu esteja na estatura do varão perfeito. Amém. Pesado. É isso, foi rapidinho, mas Meu conselho é, já deu. morra. Simples Se assim. reduz a nada. Mano, obrigado mesmo, viu? Deus abençoe. Bênção. Gente, obrigado, Deus mano. abençoe. Prazerzão. Galera, obrigado, tamo junto e é isso aí. Acompanha a gente aí nas redes sociais e até o próximo resenha. Valeu! Bora.